noite. Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Literatura Local, uma parceria da TV Câmara e da Academia Passo-Fundo de Letras, que há mais de 4 anos divulga a literatura, divulga a cultura de Passo Fundo e dos municípios que fizeram parte do município original de Passo Fundo. E nesta noite, conosco, Marco Aurélio Barbiero, autor do livro Escolhedores de Sagu, crônicas que acaba de sair dos fornos da Editora Méritos nesta semana. Boa noite, Marco Aurélio. Boa noite, Paulo. Boa noite, telespectadores e telespectadoras. Marco, como é a tua estreia em livro? É uma estreia muito esperada por mim, né? Há muito tempo que eu escrevo e divulgo algumas coisas entre os colegas, mas nada mais sério. É um sonho antigo escrever um livro. Fui guardando alguns textos e com o tempo surgiu a ideia de lançar um livro, né? Então tu és teu grande leitor e teu grande admirador e teu grande crítico? Grande crítico, na verdade. Foi difícil escolher aí uns para colocar, algumas crônicas ou contos para colocar. Eu tinha muita coisa, assim, a maioria mal amarrada, assim. Aí com a ajuda do Como mal amarrado? O meu método de trabalho é o seguinte, eu vou criando parágrafos. Então, acordo de manhã, anoto um parágrafo na minha agenda, depois eu junto os que são mais ou menos parecidos e vou costurar eles. Mas eu não sou bom de costura, então eu demoro muito para terminar um texto, né? Exige muita revisão, muita... Não é uma coisa do autor, eu acho, que sai com um texto na cabeça completo. Não é o meu caso. Mas esses teus parágrafos, eles surgem como? Dá aquele estalo? Como é que é essa história? E algumas coisas são histórias que eu já vivi, lugares que eu já passei. O meu principal, vamos dizer assim, motivo para escrever é o meu mau humor, sabe? São as coisas que eu vejo acontecer e que não gosto. A fila do buffet, por exemplo, ou no trânsito. O trânsito é uma coisa maravilhosa para tu escrever, né? Sempre fica bravo com alguma coisa. Essas coisas, sabe? Surgem parágrafos inteiros, assim, na minha cabeça, prontinho. Então tu escreves por indignação? É uma espécie de desabafo sempre, né? Sempre tem alguma coisinha, eu estou sempre criticando alguém. Isso é um lado da minha personalidade muito xarope até, né? Eu sempre tenho alguma ressalva a fazer. Então, em vez de tu trabalhas na Receita Federal. Receita Federal. E nesse teu lado, xarope sim, tu és xarope com quem? Com os colegas de trabalho ou com os contribuintes? Não, o contribuinte a gente trata sempre de acordo com a lei, né? Mas as discussões lá dentro com os colegas, às vezes, a gente sai para um lado, sai para o outro. Tu tratas de acordo com a lei ou de acordo com a justiça? A lei. A lei, no caso do servidor público, ela é inatacável. Porque o Getúlio Vargas dizia que para os amigos, a justiça, para os adversários, a lei. Não, a lei é... Tu que és um crítico do funcionalismo no teu livro. Tem um dos textos que fala sobre isso, sobre essa burocracia. Mas, felizmente, a lei não pode ser atacada dentro do serviço público. E a justiça? E a relação da lei e da justiça, que é uma coisa que se discute muito hoje. Bom, eu acho que algumas coisas, como funcionário, eu tenho que seguir completamente a lei. E aí, como o contribuinte, no caso, ele tem o direito a um segundo, a demandar até a justiça mesmo, cabe então depois as outras instâncias decidirem o que é. Mas não se prefere um contribuinte a outro, sigilo é sigilo, sabe? São coisas que não se pode tocar. Não, eu fiz essa proposta
capciosa a propósito dessa crônica que está na página 53, o, entre aspas, valoroso funcionário Carlos Pereira Videira Neto, fecha aspas, e seu plano genial. Isso aí mesmo. A lei engessa tanto o nosso serviço público que mesmo uma ideia que pareça genial assim, ela tem que seguir todo o trajeto, né? Tem que ser proposta, o chefe tem que apoiar, o outro chefe tem que apoiar, até virar uma lei, ou uma instrução normativa, ou alguma coisa que determine que a partir de agora isso é legal, isso é moral, isso é ético. Então mesmo às vezes as pessoas dizem, por que não faz isso dessa forma? Porque não pode fazer dessa forma. Esta tua crônica faz parte dessa tua indignação com a própria camisa de força a que tu és comprimido no serviço público? Exatamente. Isso. Essa crônica é antiga, eu já tenho ela há uns 5, Mas ela é 6 interessantíssima. anos, né? Eu quis montar ela assim, mais ou menos no formato dos autores russos, o Gogol, o Tchekov, que falam muito de funcionalismo público, né? Porque a Rússia na época era... A Rússia era uma burocracia terrível. Terrível, né? Dostoiévski, todos eles tratam do funcionalismo público, do cara burocrático, do cara que segue as normas todas, né? E é muito interessante, eu gosto muito da literatura russa. Aquilo é uma coisa assim meio edipiana, né? Do filho preso lá, que não larga a saia, aquela criança cri-cri que não larga a saia da mãe em governo. Isso, que não consegue, né? Mesmo que quisesse, vamos dizer, alguém se revoltasse, ia ter que seguir as normas, né? Nunca se torna adulto. Nunca. Esse é um problema sério desse engessamento aí. Né? Tem um escritor agora, não me lembro o nome dele, o Aloysio Azevedo. O Aloysio Azevedo tem um conto interessante, crônica, né? Os limites são meio... o chefe de um ministério levou uma descompostura do ministro e passou para o secretário passou para o porteiro passou para um negro velho, um escravo que prestava algum serviço lá, e esse saiu e deu um coice no cachorro. Então, no serviço público, esse teu conto lembra mais ou menos isso, essa tua crônica dessa. Não tanto porque a gente tem um respeito muito grande entre nós, né? Mas poderia acontecer isso. Mas a burocracia não tem respeito. Não, a burocracia... E é uma instituição. Ela existe em si mesma. Existe a burocracia separada, às vezes, do resto do funcionalismo e dos órgãos públicos. Existe a burocracia. E o resto vai se montando ao redor dela. É bem estranho isso. O Deus bíblico é incriado. E a burocracia parece que ela é incriada, parece que ela é um outro Deus, né? É uma coisa incrível a burocracia. É muito difícil se soltar dessa burocracia, né? Então, tem o lado positivo, que é o lado de evitar, né, que as pessoas simplesmente façam o que bem entendem, sem ficar documentado, tudo certinho. Mas tem o lado ruim, que às vezes a coisa é simples, você bate o olho e diz, mas é assim mesmo como ele está me dizendo. Mas eu tenho que fazer toda uma volta para explicar isso. E o lado humano, porque do outro lado, de um lado